A história de José, o homem que transformou a dor em propósito. Você já passou por um momento em que tudo parecia estar dando errado? Em que pessoas em quem você confiava te traíram? Seus planos desmoronaram e você se perguntou: por que Deus está permitindo isso comigo? Pois é, talvez você esteja vivendo o mesmo que José viveu. Um homem que teve tudo tirado, foi traído pelos próprios irmãos, esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Mas mesmo assim, nunca desistiu. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre a história de José, o homem que transformou a dor em propósito. Assista até o fim, porque essa história vai te mostrar que Deus pode usar a dor mais profunda da sua vida para te conduzir ao propósito mais grandioso que você já viveu: o sonho e a rejeição. Tudo começou com um sonho. José era apenas um jovem, o filho amado de Jacó, e recebeu de Deus um sonho que mudaria sua vida. Ele sonhou que um dia seria exaltado, que os feixes de seus irmãos se curvariam diante dele, e que até o sol, a lua e as estrelas se inclinariam diante dele. Mas José cometeu um erro comum a quem tem um chamado. Ele compartilhou o sonho antes da hora certa. Seus irmãos, tomados pela inveja, o rejeitaram. E isso se transformou de ciúmes em ódio. Eles o jogaram em uma cova, venderam como escravo e mentiram para o pai, dizendo que ele havia morrido. Imagine isso, traído por quem ele mais amava, sem entender nada, sendo levado para uma terra estrangeira, sem saber o que o esperava. Mas mesmo ali, José não perdeu a fé, porque quando Deus tem um propósito, nenhum poço é fundo demais para impedir a promessa de florescer. De escravo a administrador. Uma jornada incrível. José foi levado para o Egito e comprado por Potifar, um oficial importante do faraó. Ali, mesmo sendo escravo, José escolheu permanecer fiel. Trabalhou com excelência e Deus fez ele prosperar em tudo o que fazia. Potifar percebeu que havia algo diferente nele: a presença de Deus. E assim, José foi colocado como administrador de toda a casa. Mas, quando tudo parecia estar dando certo, a injustiça bateu à porta. A esposa de Potifar tentou seduzir José. E quando ele resistiu, mantendo sua integridade, foi acusado falsamente e lançado na prisão. Parece cruel, não é? Fazer tudo certo e ainda assim ser punido? Mas é aqui que a história de José começa a nos ensinar algo profundo. Nem sempre o lugar em que você está é o fim. Às vezes é apenas o caminho que te leva ao propósito. Deus estava moldando o caráter de José. A dor que ele sentia estava lapidando o homem que ele precisava se tornar. O silêncio de Deus na prisão. Na prisão, José poderia ter se revoltado. Ele poderia ter dito: Deus, eu te servi, e olha onde estou. Mas ele escolheu confiar, mesmo sem entender. E foi ali, naquele lugar escuro, que Deus começou a abrir portas. José interpretou os sonhos de dois homens, o copeiro e o padeiro do faraó. O copeiro foi libertado, e José pediu: lembra-te de mim quando estiver diante do faraó. Mas o copeiro esqueceu. Por 2 longos anos, José permaneceu preso. 2 anos. Silêncio, esquecimento, solidão. Mas ainda assim, José manteve a fé. E quando o tempo de Deus chegou, o silêncio foi quebrado. A promoção divina. Um dia, o faraó teve 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou de José. Chamaram-no às pressas. E aquele jovem, que entrou no Egito como escravo, agora estava diante do homem mais poderoso do mundo. José ouviu o sonho e, com sabedoria vinda de Deus, revelou o significado. 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de fome. E ele ainda deu o conselho que mudaria a história do Egito: escolha um homem sábio para administrar a colheita e guardar o que for preciso para os anos difíceis. O faraó, impressionado, respondeu: existe alguém com o Espírito de Deus como este homem? E naquele instante, José foi promovido de prisioneiro a governador. Em um único dia, Deus o tirou do cárcere e o colocou no palácio. Aqueles anos de dor, silêncio e injustiça. Tudo estava se encaixando. A preparação terminou.
E o propósito começou. O propósito revelado. Anos depois, quando a fome atingiu toda a terra, os irmãos de José foram até o Egito em busca de alimento. Eles não sabiam que aquele homem poderoso diante deles era o mesmo irmão que haviam vendido como escravos. José poderia ter se vingado, poderia ter feito justiça com as próprias mãos. Mas em vez disso, ele simplesmente deixou as lágrimas caírem, sem conseguir se conter. A dor do passado ainda estava ali, mas o coração de José agora era outro. Ele entendeu que o plano de Deus era muito maior que a dor. E então ele disse uma das frases mais poderosas da Bíblia: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para salvar muitas vidas." Você sabia que, mesmo quando as coisas parecem ruins, elas podem ter um propósito? Gênesis capítulo 50, verso 20 fala sobre isso. José pegou toda a sua dor e transformou em um propósito incrível de vida. Aquilo que parecia injustiça era, na verdade, o caminho para o destino que Deus havia preparado. A lição de José para nós. A história de José é a prova viva de que Deus nunca erra o roteiro da sua vida. Mesmo quando tudo parece dar errado, Ele continua no controle. José passou por rejeição, traição, injustiça e esquecimento. Mas no final, cada lágrima tinha um propósito. Uma história que precisava ser contada. Talvez hoje você esteja em uma prisão, não física, mas emocional, espiritual. Talvez você se sinta esquecido, como se Deus tivesse te deixado para trás. Mas escute com atenção. Deus não te esqueceu. Ele está te preparando para algo incrível. Você vai ver, vai ser demais. A dor que você sente hoje é a ferramenta que Deus está usando para te posicionar no lugar da promessa. O mesmo Deus que levantou José do poço ao palácio vai te levantar também. Mas antes, Ele precisa moldar o seu coração. Não fique na pressa, tá? Cada coisa tem seu tempo, e isso é super importante. O tempo da preparação é o que sustenta o peso da promessa. José não era perfeito, mas tinha algo que Deus ama: um coração fiel, mesmo quando tudo parecia perdido. E essa é a mensagem que eu quero deixar com você hoje. Não permita que a dor te defina. Permita que ela te transforme. Se você está sendo testado, se tudo parece difícil, lembre-se, o mesmo Deus que estava com José na cova, estava com ele na prisão e continuou com ele no palácio. O que começou como dor vai acabar se transformando em um propósito incrível. O que começou como uma lágrima vai acabar em um sorriso radiante e cheio de alegria. O que hoje parece perdido, amanhã será um grande testemunho da nossa jornada, porque Deus nunca desperdiça uma lágrima. E nada é em vão quando Ele está no controle. Se essa mensagem falou com o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal Biblificando e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda transforma a dor em propósito. E lembre-se, Biblificando é viver entre as palavras sagradas. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo aqui na tela agora. É mais uma palavra poderosa que vai fortalecer a sua fé e te aproximar de Deus.